única exclusivamente a vocês, porque poderão opinar, inclusive, sobre a capacidade econômico-financeira da administração, o que pode ser útil para o gestor decidir, por exemplo, se ele vai ou não fazer um projeto A ou projeto B. Tudo depende de quais recursos ele tem disponíveis para fazer aquilo. Vocês têm o poder, talvez, de barrar que um gestor embarque em um projeto que já está fadado a ser fracassado desde o início. E a organização dos processos de prestação de contas das entidades e órgãos da administração pública. Tudo isso porque, enfim, nós vimos ali que o Tribunal de Contas também é uma das figuras interessadas em saber como é que a primeira linha e a segunda linha estão trabalhando no seu dia a dia. Em relação a isso, nós temos então que definir responsabilidades e como responsabilizar. Talvez aí o grande medo, às vezes, quando se fala de tribunal, porque fica aquela dúvida, né? Serei alcançado pelo que estou fazendo ou não? Tem gente rindo ali já. Mas é claro que é uma preocupação muito válida. Todo mundo trabalha aqui o seu dia a dia, tenta deixar de uma forma bem clara o que está acontecendo e às vezes tem questionamentos em virtude de alguma das nossas auditorias. Lá na Constituição Federal, no artigo 70, acho que você já deve ter lido inúmeras vezes, mas tem algo simples, algo que fala sobre a nossa competência para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. O que vem acontecendo é que cada vez fica mais claro, pelo menos para as nossas equipes, que deve existir uma individualização das condutas em relação aos problemas que tenham sido encontrados na administração. Por quê? Eventualmente essas caixinhas podem trabalhar de forma separada, ainda que tenham que conversar entre si. Mas a gestão contábil, a gestão patrimonial, a gestão financeira, a gestão orçamentária, muitos de vocês trabalham com isso, mas eventualmente podem estar registrando fatos em um determinado sistema patrimonial que deve ser levado ao final para uma conciliação em registros contábeis, mas infelizmente às vezes não acontece como deveria. E tudo isso é informação útil, principalmente para a operação, ali para a gestão operacional da administração, que se não tivesse informação fica literalmente cega em relação à tomada de decisão. Qual a evolução, talvez, do tribunal em relação a como olhar para isso? Era muito comum que, e aí eu acredito que alguns de vocês tenham acompanhado isso, trazer para os nossos processos somente a alta administração ou o secretário quando eventuais problemas eram apontados, mas muitas das vezes a conduta daquele gestor não era que tinha causado aquele fato que estávamos apontando. Então, tem existido uma mudança de paradigma em relação a ser mais detalhista em relação à conduta do que está sendo da pessoa que causou aquele problema, a fim de que sejamos também mais justos e trazer para dentro do processo aqueles que eventualmente tiveram uma participação para causar uma determinada irregularidade. Então, eventualmente, em nosso processo, é possível que alguns contadores também sejam elencados, principalmente em relação às prestações de contas, quando estivermos avaliando determinadas condutas. Mas o desafio é sempre condutas que, claro, sejam atinentes às pessoas que estão trabalhando em algo que seja competência delas para fazer, né? Nunca apontar algo discrepante. E isso causou algumas discussões. Por exemplo, tem alguns processos nossos que estão em discussão no tribunal que tratam justamente de contadores que estão na estrutura pública e alguns contadores que estão, na verdade, em assessorias que prestam serviço à administração pública. Qual seria o alcance do tribunal em relação a isso? O Tribunal de Contas da União já enfrentou algo parecido e em 2019 trouxe um processo aqui para uniformizar a sua jurisprudência e dirimir as divergências em relação a esse entendimento, que
É competência do tribunal julgar as contas de pessoa física ou jurídica de direito privado que causarem dano ao erário, independente da coparticipação do servidor. Ou seja, de fato, aquele contador que está prestando o serviço, ele poderá ser alcançado pela jurisprudência do tribunal, desde que as ações ali do particular contra o interesse público derivem de ato ou contrato administrativo sujeitos ao controle externo. Quer dizer, tem uma contratação, muitas das vezes, da administração pública em relação à assessoria que presta esse serviço, mas se estivermos falando ali de atos que são de competência específica e particular somente do contador, ele poderá ser alcançado caso traga à administração pública um prejuízo. Segundo este acordo, a Constituição desautoriza qualquer interpretação da qual resulte uma blindagem de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não integradas ao aparelho e organização do Estado. Por favor. Carlos, meu nome é Amartânios. Bom dia a todos, bom dia a todos. O meu nome é Avartanes e eu só gostaria de fazer aqui uma observação nessa história da responsabilização dos contadores, por exemplo. Eu respondo hoje uma representação do Conselho Regional de Contabilidade, advinda do Tribunal de Contas do Estado, porque em 2001, eu não vou citar aqui o município, obviamente. Em 2001, a gente assumiu um município, o prefeito tomou posse no dia 1º de janeiro, como é natural, e o que ocorre? No processo de transição, ali entre as eleições e a posse, não houveram informações suficientes do ponto de vista de dívidas previdenciárias, etc. e tal. Em janeiro, no dia 8 de janeiro, a primeira parcela, a primeira cota do FPM foi creditada e essa cota foi zerada, foi debitada de previdência deixada do ano anterior. As competências, outubro, novembro e 13º salário, previdência. Regime geral, né? Então o que é que ocorre? Dia 8 de janeiro, debitado na conta, não se tinha informações dessas eventuais dívidas e tal. E o que é que ocorreu? Essa despesa que foi debitada à parte patronal foi classificada como despesa de exercício anterior, como de fato era. A diferença era, no orçamento não tinha o elemento no grupo de despesa de pessoal em cargo, 31, 90, 92, né? Tinha no grupo de outras despesas correntes, ou seja, no 33, 90, 92. Como não tinha o elemento no grupo 31, se classificou no 33, despesa de exercício anterior. E aí, o que ocorreu? A partir daí, o município, a gestão, né, que acabaram de assumir, começou a fazer os levantamentos, encontrou uma dívida de 7 milhões e tanto, fez um procedimento administrativo, representou à Receita Federal e ao Ministério Público. O Ministério Público encaminhou esse processo para o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal abriu uma fiscalização, até hoje não fez menção ao débito levantado. O município se tornou obrigado, para não ficar inadimplente, parcelar a dívida, entrou com ação contra os ex-gestores. Mas o fato que eu quero nós fomos notificados, apresentando esclarecimentos, mostrando que no dia 8 de janeiro, quando se tomou conhecimento do débito, foi com a parcela debitada do FPM. Naquele momento, não havia como se mandar o projeto de lei para a Câmara, pedindo autorização para abrir um crédito especial no 31, 90, 92, então se classificou no 33. Tribunal, tanto os gestores apresentaram defesa, como nós, contadores, empresa de assessoria contábil. Entretanto, o tribunal não acatou os argumentos e nos representou junto ao Conselho, certo? Quer dizer, a meu ver, a classificação indevida, ela não seria um fato relevante aí. O fato relevante seria o débito que se apurou e que se buscou pelas vias
devidas e legais, a responsabilidade de quem deu causa ao fato, né? Então, mas aí, como nós estamos falando da responsabilidade, o que me deixou angustiado foi, como era que no dia 8 eu ia lançar abrir um crédito especial, mandar o projeto de lei para a Câmara, haver a tramitação, a sanção, a publicação, o empenho, a liquidação, era impossível, né? Porque eu precisava registrar. Entretanto, o outro motivo foi os juros e multas, né? Por esse atraso da Previdência, classificado especificamente empenhado como juros e multas. Aí o tribunal também alegou classificação indevida que deveria ter sido no elemento no 13, né? 31.90.13, que também a origem seria dispensação anterior, a causa foi isso, também seria, certo? Então nós estamos hoje respondendo esse processo em função dessas duas classificações, que nós fomos obrigados a levar a ela, porque naquele momento não haveria possibilidade. É só um comentário, pegando a oportunidade da discussão e levando em conta principalmente segundo os técnicos do tribunal, que tem situações que elas não tem como você, não tem como você reverter, não haveria como você ter uma classificação ali, a não ser que fosse na hipótese que se citou aqui anteriormente, palestrante anterior, do próprio gestor, né, da utilização só a nível de sistema, mudar o elemento. Imagine se isso ocorre, né? Sim. É bem oportuna a discussão, muito no sentido até de separar algumas questões. Por exemplo, me parece que no seu relato, o tribunal, apesar de não ter, digamos assim, acatado a explicação de por que ter feito o registro, né, de uma forma que me pareceu indevida para o tribunal, não houve uma decisão no próprio tribunal sobre essa situação por conta de ser algo que entendeu ser competência do Conselho. E por isso, então, a representação, digamos assim. Então, o Conselho é que vai tomar uma decisão sobre, inclusive após a sua explicação, se havia uma alternativa de registro ou se, infelizmente, a conduta do senhor era a única possível naquele momento. E aí, essa que é a ideia. Se era a única possível naquele momento, qual é a nossa orientação, seja para os contadores, seja para os gestores? Se cercar de uma documentação que permita, inclusive, até antes de um eventual apontamento como de discrepância ou divergências, já ter, muito possivelmente, em notas explicativas, talvez, qual a ideia de se ter feito um determinado lançamento, que parece fugir à regra. Eventualmente, as notas explicativas, elas não têm sido utilizadas, ou têm sido utilizadas apenas com conceitos genéricos, quando, na verdade, são um instrumento fantástico para que o contador explique justamente situações que fogem à regra e que outra pessoa deve saber quando está acontecendo. Mas concordo com o senhor quando diz que o principal seria atacar a causa, talvez, do prejuízo ou da falta ali do recurso que foi destinado para algo diferente do que deveria. Esse deve ser o nosso papel principal. E talvez por isso não tenha abordado no processo, tenha até enviado para o Conselho. Amiga, falar. Claro, por favor. Bom dia, pessoal. Carlos, me chamo Davi, também sou assessor contábil. E avançando no que o amigo Avaten estava falando, eu queria falar um pouco sobre a individualização das condutas que você colocou, certo? A gente sabe que o SIM é um somatório de algumas situações, entre elas folha, patrimônio, contabilidade e licitação. E a gente sabe que o responsável pelo nível do SIM é o prefeito, mas lá consta a informação do contador e da assessoria de informática. O que está acontecendo em algumas contas de gestão? O contador está sendo responsabilizado por ausência de informações do setor de patrimônio. Ora, se a gente está falando de individualização de condutas, é importante que você tenha condição de fazer, né, de separar esses registros, porque às vezes o setor de patrimônio não está informando aquela informação, na realidade, não está indo, e o contador está sendo responsabilizado. Então, já que a gente está falando de causal de individualização de condutas, eu queria saber se o TCE já está avançando também para retirar essa responsabilidade do contador e atribuí-la a quem de direito. Entendi. Excelente pergunta ali.
Inclusive tem um caso aqui mais à frente que a gente vai abordar um pouco sobre isso. A ideia é, de fato, se o contador não é responsável pelo setor de patrimônio, existe alguém, por exemplo, que tem que fazer o inventariado de bens móveis, bens imóveis, e deixar claro quais são os ativos que a instituição tem disponibilidade. Eventualmente, e aí, se os nossos técnicos estiverem fazendo da forma correta, o que tem que haver é a conciliação final no registro contábil, ou seja, a informação que vier do patrimônio tem que ser consolidado no registro contábil, para que as demonstrações elas realmente tenham a abrangência total do que está acontecendo na instituição. Eu não posso, de uma forma simples e direta, né, como você me disse, dizer que eu tenho uma informação faltante no patrimônio e a culpa é do contador. Com certeza não é essa, não deve ser essa a interpretação. E, claro, posso me certificar isso com a equipe, mas a ideia da individualização das condutas é justamente dizer para quem deve, por exemplo, estar ciente do patrimônio da instituição, se ela deve então fazer o inventário de tudo aquilo, inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, já uma cobrança de classificação e de recálculo desses ativos imóveis, por exemplo, que estão ali disponíveis. Mas o contador, ao final, ele tem que levar esse registro para as demonstrações de uma maneira que eu tenha uma conciliação coerente. E aí sim, talvez esse seja o ponto. Não a culpa pela falta da informação patrimonial, né? Mas na verdade a falta da conciliação com o que trouxe o patrimônio, tá bom? Mas tem mais uma pergunta aqui. Bom dia a todos, Manuel. Corroborando aqui com as palavras dos colegas, quando se parte na questão da individualização em si, lembro muito bem que por algumas ocasiões lá no passado, lá na implantação do SIM, por vezes eu questionei por que já o SIM não individualizar as responsabilidades dos setores, que tem colegas das áreas que muitas das vezes colegas aqui estão com a parte contábil e financeira fechada de 10 para enviar, mas depende da licitação informar, aí não envio sim. Depende da engenharia informar, aí não envio sim. Muitas das vezes deixa para enviar dia 30, porque é o último ato da licitação, do RH, do controle interno, setor de patrimônio. E aí disseram que não, porque nós temos que cobrar de muito, que é o contador. Eu ouvi isso, né, por vezes. Eu estou aqui questionando, por que não pelo menos individualizar as responsabilidades? Aí disseram, não, o município tem que se organizar, o setor tem que se organizar. Mas o sim, a responsabilidade é a contabilidade que tem que enviar. Então, a carga de responsabilidade dos corresponsáveis cai sobre o contador. E aí, voltando aqui a fala do colega aí, que para mim é uma satisfação do meu desejo, doutor Martins, né, longas datas. O tribunal não imaginou, no caso dele específico, que existia um responsável anterior, princípio da competência, que deixou de deixar empenhado e liquidado as obrigações que, porventura, deveriam constar. Porque eu acredito que o INSS, por exemplo, se não foi contabilizada a folha, ficou lá o consignado em aberto, na conta de depósito dos consignáveis, e não se buscou o corresponsável da gestão anterior, profissional ou gestor, para responsabilizar o contador. Não seria o caso de olhar esse detalhe? De trás para frente, então. Em relação à individualização da conduta, e nesse caso, em que parece não ter sido levado em consideração a cronologia do tempo, inclusive que poderia ter um responsável anterior. É um papel de trabalho nosso, assim, posso dizer abertamente, checar, inclusive, quem era o servidor ou a pessoa que estava responsável no momento de um determinado fato que foi ali registrado. Eventualmente erros podem acontecer, mas com certeza espera-se que as unidades técnicas tenham tido essa percepção de acompanhar a cronologia e inclusive só apontar se estivesse falando de quem era responsável no momento. Não é perfeito, eventualmente pode ter sido apontado de uma forma equivocada, e aí o que a gente pede a vocês é que tragam essas comprovações. Às vezes acontece, né?
não era eu quem estava responsável naquele momento. Por exemplo, inclusive até essas coisas bestas, eu estava de férias e tinha fulano respondendo, mas eu preciso da documentação comprovando que existia uma outra pessoa responsável por aquelas atividades no momento. Não pode haver a descontinuidade da administração. Em relação ao SIM, de fato, talvez por limitações históricas até do sistema, optou-se por trazer pelo menos a questão do envio, e aí envio diferente de responsabilidades de registro dos setores, mas a responsabilidade do envio ficou a cargo ali da contabilidade. Então, realmente, infelizmente, quando não se conversa e tem um atraso de um outro setor, recai a responsabilidade sobre quem deveria trazer a informação. E eu sei que às vezes vocês não têm aquele poder de falar: meu colega, vamos aqui, por favor, depende de você para mandar essa informação. Às vezes ele tem que se recorrer a alta administração, alguém que tenha esse poder ali de direcionar os esforços, né? Eventualmente, então a gente possa conversar de uma maneira diferente para verificar qual seria de fato a individualização da conduta daquele que é responsável pelo registro, que é diferente da informação de envio, ao qual hoje nós estamos pactuados e centralizados numa pessoa só. Tá bem? Informação aqui, doutor Luciano. Só acrescentando um pouco o envio, essa informação sobre a individualização da conduta mesmo, né? A gente hoje ainda está trabalhando em cima do ANN de 2013, ANN 03-2013, para fim de prestação de contas de gestão. Ela está internamente no tribunal, sendo atualizada, sendo remodelada. E um dos pontos específicos que ela vai trazer é o rol de responsáveis. Esse rol de responsáveis ele é suficiente para conhecer não só a figura do contador e do dirigente massa e do ordenador de despesa que é hoje, mas o responsável pelo ambiente de licitação, responsável pelo patrimônio, responsável pelo controle interno. Hoje, num processo de prestação de contas, a gente ainda não tem conhecimento dessas figuras, dessas demais figuras que se encontram hoje na gestão. Com a atualização da INEM, que a gente espera que ainda aconteça esse ano, pode ser que esse ano a gente ainda tenha um momento de audiência pública lá interna no tribunal, e um dos pontos específicos dela é trazer esse rol de responsável para que a gente tome conhecimento de quem são essas outras pessoas e quem são esses outros gestores responsáveis pelos demais setores. E aí sim a gente realmente vai conseguir trazer em conjunto a um contador, um setor de patrimônio, um setor de licitação, e aí a gente consegue trazer essa informação. Tem uma luz no fim do túnel, viu, Fernando? Davi? Desculpa, por favor. Eu sou Silvanei, também trabalho com assessoria do município. Primeiramente, que não chega ao tribunal o sentimento que nós somos contrários à responsabilização do contador. Nós somos simpáticos, desde que ela venha de maneira justa. No caso do Davi aqui, do patrimônio, eu também estou respondendo por não ter lançado uma depreciação. Eu acho que a informação contábil, ela tem que ser, antes de tudo, fidedigna. Se eu não tenho essa informação advinda do setor competente, que é o patrimônio, eu vou ter que fraudar, incluir uma pseudo-depreciação para não se fazer constar meu nome no relatório. Em seguida, a colega aí do tribunal também se reporta que a disposição normativa anterior não permite a individualização do responsável. O manual do SIM, ele tem lá um campo de incorporação de bem que tem o CPF do responsável por proceder à depreciação. E lá não está vinculado o CPF do contador. Então o tribunal tem sim como individualizar a responsabilidade. Outro detalhe, eu também respondo por alguns processos, porque o anexo 13, que é o balanço financeiro, não tem os eventos de inscrição e baixa condizentes com a dívida fundada. Olha lá, eu tenho salário família e salário maternidade, e o município sendo titulado ao regime geral, ele é um direito. Então ele não pode estar no demonstrativo da dívida. Eu tenho restos a pagar, que
que ele vai transitar pelo anexo 13 no momento da inscrição e pagamento. Mas se eu tiver uma prescrição, ele só vai estar no 17, na dívida contábil. Então não vai ser compatível nunca. Isso é uma boa prática contábil. E nós estamos sendo chamados ao feito em decorrência de eventos desse tipo. Então, assim, nós não somos jamais contrários à responsabilização. Jamais. Agora, ela tem que ser também justa com a classe. Não se lamentando porque o setor do patrimônio não fez tal. Nós não podemos colocar defeito em setor nenhum. Mas nós também não podemos fazer uma demonstração contábil justa se não tivermos informações dos demais setores. Então, é nesse sentido que a gente também quer que o tribunal sente com o conselho e verifique esses comportamentos, até que ponto existe a culpabilidade do contador. Perfeito. Silvia, acho que, como eu disse no começo, está havendo essa transição. Uma transição no sentido de conhecer melhor a administração pública, seus responsáveis e quem realmente faz a coisa acontecer, digamos assim, né? Quem faz o provimento dos produtos, serviços e bens que a gente tanto quer ver para o cidadão. E aí talvez, eu vou eximir dizer que o tribunal tenha acertado em todas as vezes, mas há sim uma orientação para que, faltando registro, faltando informações, a gente traga pelo menos ao relatório isso como um fato relevante e sim tenha um estudo que possibilite a individualização dessa conduta. Então, é como você disse, talvez no caso não seja lamuriar que eu estou faltando informação dos outros setores, digamos assim, né? Mas a gente tem que trabalhar de uma forma conjunta para que os outros setores também entendam que é importante a sua atuação no sentido de fornecer informação, senão a contabilidade ela estará sempre falha. A contabilidade não vai apresentar a transparência que a gente tanto busca, porque existe essa necessidade de um trabalho conjunto. O doutor Wesley queria dar uma palavrinha aqui. Gente, bom dia. É o seguinte, a gente sempre, como contador, né, a gente tem conhecimento que os demais setores não têm. Né? Nós sabemos o que tem efeito no patrimônio, o que tem efeito na contabilidade e os demais setores não têm. Então, assim, é papel realmente do contador saber se comunicar e dizer, olha, nós precisamos de tal informação. Porque o cara que está lá na dívida ativa, o cara que está lá no setor de patrimônio, o cara que está responsável lá pelo setor jurídico para fazer alguns controles, que tem reflexo na contabilidade, eles não sabem que aquela informação tem que ir para o tribunal, que tem reflexo na contabilidade. Por isso, assim, tem algum sentido, eu não estou aqui justificando, faz sentido que a informação ela seja enviada pela contabilidade e não de responsabilidade da contabilidade. Agora, qual é a responsabilidade do contador? Comunicar, e essa comunicação, como disse o Pagese, não pode ser uma comunicação só de, olha, colega, vou almoçar contigo, quando for almoçar com a responsável pelo patrimônio. Esse cara fala o seguinte, manda lá a conciliação patrimonial para mim, ou o inventário do patrimônio para eu registrar. Não pode ser assim. Você tem que comunicar formalmente para ele que para atender às exigências normativas, né, seja do tribunal, seja da Secretaria de Tribunal, aquela informação até data tal. E aí você comunica, e se aquela informação não foi, o tribunal foi de cobrar, não, peraí, ao menos o e-mail eu encaminhei pelo responsável do setor do patrimônio, ou do almoxerifado, ou da licitação, da dívida ativa, que eu precisaria encaminhar aquela informação no prazo. E eu digo isso, pessoal, porque assim, eu vivenciei isso muito na prática. Eu fui contador responsável do município, né, inclusive de Fortaleza, o Roberto sabe disso, o Roberto, nosso colega, ele sabe disso. Se a gente não orientar e soubesse comunicar e pedir as informações, o usuário, a pessoa que é responsável pelo setor, não passa na cabeça dela que aquilo ali tem reflexo na contabilidade. Então, por isso que é importante esse trabalho de comunicação. Porque a partir do momento que você faz isso, como isso, você já tem o suporte para o caso, né, o tribunal ele venha tentar me responsabilizar, você diz, olha, não, minha parte eu fiz. Eu contabilizei, eu fiz o comunicado, não recebi no prazo que foi encaminhado. Por isso, agora você resolva com ele. Ele é o responsável.
Então, assim, a gente tem muito que se preocupar, né, em saber ter essa ideia da comunicação. Só mais uma... Até porque, vocês verificarem a ideia do voto vencedor e do acordo que saiu em relação a esses casos, o relator tratou até a questão de ressalva nas contas, sem prejuízo que seja determinado a correção de inconsistências apontadas no controle patrimonial dos bens móveis ali do órgão que estava em questão. A ideia é assim, sempre, acho que é muito menos do que podia trazer informações para que vocês consigam fazer o trabalho como deve ser feito, ainda que às vezes existam algumas dificuldades. E apenas um lembrete, o reconhecimento da mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis que estava numa transição, chegou ao fim o prazo, tá, pessoal? Então, já a partir aí dos exercícios de 2022, 21, né, Luciano? Obrigado. A gente deve ter, de fato, esse reconhecimento e essa reavaliação aí desses bens, a fim de que a gente tenha um valor mais próximo do real, e insira então, tanto no patrimônio como na contabilidade, informações mais próximas do que está realmente acontecendo, tá bem? Outra questão que tem sido abordada tem a ver com informações relevantes em notas explicativas. E a gente até falou um pouco sobre isso aqui, mas o ideal a unidade técnica tem apontado que nem tudo que deve ser explicado tem vindo nas demonstrações contábeis. E por conta disso, a unidade técnica até trouxe aí a NBC SP aí com vários conceitos sobre o objetivo de ter uma elaboração de educação e informação contábil, que eu acho que vocês sabem muito mais do que eu também em relação a isso, né? Não só um fim em si mesmo. O propósito é fornecer informações úteis aos usuários dos relatórios contábeis. E a ideia é que a gente tenha sim uma compreensibilidade dessa situação. Tudo isso se traduz em qualidade da informação, isso foi adotado no voto do conselheiro, né? Tem uma longa explicação, mas que, frigir dos ovos, o que quer dizer que a qualidade da informação ela é importante, não só para a entidade, mas para todos aqueles que são usuários dessa informação. Tendo assim, então, a elaboração ela tem que trazer informações úteis ao usuário, seja ele qual quer que seja. Então, no voto vencedor, algo parecido, né? O relator trouxe a ideia de que precisa haver uma ressalva nessas contas, é algo que me parece tratado ainda como falhas formais, mas se a gente olhar na essência da situação, a demonstração contábil ela deve realmente informar a posição daquela entidade. E se ela não é suficiente com aquelas informações para que a gente entenda o que está acontecendo, não se furtem de realmente, infelizmente, gastar um pouquinho da saliva, mas trazer em notas explicativas algo que pode talvez evitar, o que a gente dizer, uma interpretação ali do nosso colega, né? Algo que pode evitar, na verdade, uma interpretação diferente da que deveria acontecer quando se olham aqueles relatórios. Essa é a ideia. Meu tempo está esgotado, eu tenho apenas aqui dizer que essa conta foi julgada regular com ressalva e deixar, então, alguma reflexão no sentido de como proceder quando estiver em um dilema, né? Algumas informações já foram passadas. Vocês são os únicos que podem, então, fazer a escrituração contábil, elaborar demonstrações contábeis e fazer a organização desse processo de prestação de conta. Isso é exclusivo de vocês, ninguém tira. Mas o propósito da contabilidade é fornecer informações úteis aos usuários. Vocês têm condições, inclusive, de influenciar bastante na tomada de decisão dos gestores. Veja a importância do trabalho que fazem. Com demonstrações que podem alterar a situação do cidadão. E aí, eu finalizo contando uma rápida historinha. Por favor. Um colega, eu tenho um grande colega que ele hoje é piloto de avião e nessas viagens internacionais que ele faz por aí. Mas quando ele começou a carreira, ele lembra bem que no início das suas horas em aeronaves menores,
ele servia a um empresário que viajava muito e em uma determinada situação chamou ele para fazer um voo que era em condições totalmente adversas. Mas ele era o piloto da aeronave, ele era a pessoa capacitada a dizer se ia decolar ou não. Então chamou e disse: vamos, nós vamos para tal lugar agora. Ele pensou, isso aqui pode custar meu emprego. Mas ele disse: doutor, eu não posso levantar voo não, por conta disso. E aí o empresário disse a ele: então você passou no teste, você vai ganhar um aumento. Eu queria saber se você agiria sob pressão da forma como eu gostaria, que é respeitando as normas de segurança de voo. Espero que sirva de reflexão para vocês que eventualmente passam por problemas, mas que precisam registrar fatos de uma forma transparente, fatos que às vezes mostram condutas difíceis que foram tomadas pelos gestores. Obrigado por estar aqui, fica aqui as redes sociais.